Vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre o oposto de um número racional, certo? Assunto que nós já estudamos, só que em outro conjunto. Ele diz assim como os números inteiros, o oposto de um número racional é aquele que possui a mesma distância em relação ao número zero e em sentido oposto. Veja, olha, aqui nessa reta numérica vamos ter como base o número zero. Veja que o zero tem a mesma distância. A distância do zero até o ponto B é a mesma distância do zero até o ponto A. A mesma coisa ocorre quando a distância do zero até o ponto D é a mesma distância do zero até o ponto C. O que é que nós podemos concluir? Que o oposto de menos 1 é 1. E o oposto da fração 3 sobre 2, menos 3 sobre 2, é a fração mais 3 sobre 2. Então, dois números são opostos quando possuem o mesmo valor absoluto, porém com sinais opostos. Tá? Dizemos também que menos 1 e 1 são representados pelas imagens geométricas de A e B, e que os pontos A e B são simétricos em relação à origem. Ora, simétrico é porque eles têm a mesma distância da origem. A mesma coisa acontece com os pontos C e D, que também são simétricos em relação à origem, têm a mesma distância. Então, também nós podemos concluir que menos 3 sobre 2 ele é oposto a mais 3 sobre 2. Tá bom? O módulo de um número. Um módulo de um número racional. Veja bem, para compreendermos melhor o que é o módulo de um número racional, vamos representá-lo numa reta numérica. Veja o seguinte nesta reta. Eu tenho o ponto A, que é mais 1 sobre 2, e o ponto B, que é mais 1 sobre 2. Ora, o módulo de um número, ou valor absoluto de um número racional, corresponde à distância entre o ponto em que se localiza esse número e a origem. Mesma definição dada nos inteiros. Quando eu falo no valor absoluto, eu retiro o sinal. É por isso que lá na reta eu tenho o ponto A é mais 1 sobre 2. Aqui está representando esse número no valor absoluto dele. Logo, o módulo de menos 1 sobre 2 é a distância do ponto A à origem. Qual é a distância do ponto A à origem? Mais 1 sobre 2. Dois números simétricos possuem o mesmo módulo, pois distam igualmente da origem, ou seja, eles têm a mesma distância da origem. Veja que eu tenho aqui nessa reta o ponto A e o ponto N. O ponto A está localizado no ponto menos 3 e o N no mais 3. Veja que o ponto A, a origem, ele tem 3 unidades. O ponto N até a origem também são 3 unidades. Logo, os módulos de menos 3 e mais 3 são iguais. Por quê? Porque eles estão na mesma distância até a origem. Representamos matematicamente o módulo de um número da seguinte maneira. O módulo de menos 5 é entre barras. Coloque entre barras menos 5. O módulo de mais 6 é entre barras mais 6. Lembrando que o módulo de um número é sempre o valor absoluto daquele número, ou seja, sem o sinal. Tá? Então veja o exemplo. Determine o módulo de menos 8 e mais 1. O módulo de menos 8 é 8. O módulo de mais 1 é 1. Valores absolutos, sem um sinal, certo? Para que valores de x nós temos módulo de x igual a 4? Ora, ele está dizendo que o módulo de x é igual a 4. Então, o valor absoluto, 4. Os possíveis valores de x serão mais 4 e menos 4. Por quê? Porque módulo de mais 4 é igual a 4. E módulo de menos 4 também é igual a 4. Então, eu tenho esses dois valores que x pode ser representado, ok? Comparando racionais. Nós vamos fazer agora a comparação entre números racionais. Aqui nós vamos aprender quem é maior e quem é menor. Veja, a comparação de um número racional fica mais fácil quando utilizamos a reta numérica, assim como os números inteiros. Ao compararmos dois números racionais, será maior aquele que estiver à direita do outro.
pois a reta numérica é crescente à direita. Veja a reta seguinte. Observe. Quando comparamos dois números racionais positivos com o mesmo denominador, o maior será aquele que estiver o maior numerador. Quando os denominadores forem diferentes, teremos que reduzir as frações ao mesmo denominador antes de compará-las. Observe o exemplo. Racionais positivos, denominadores iguais. Eu tenho 5 sobre 2 é maior do que 1 sobre 2, pois 5 é maior do que 1. Tá? 5 sobre 2 é maior do que 1 sobre 2, porque 5 é maior do que 1. E denominadores diferentes. Eu tenho mais 7 sobre 4 e mais 5 sobre 2. Aí nós devemos reduzir ao mesmo denominador, tirando o MMC dos denominadores. No caso aí é 4. Aí você vai fazer aquela mesma regra. Dividir denominador por denominador e o resultado multiplica com o numerador. Você vai encontrar 7 sobre 4. Ele vai ser menor do que 10 sobre 4. Veja que essas duas frações, 10 sobre 4 e 5 sobre 2, são frações equivalentes. Tá? Logo, 5 sobre 2 ele é maior do que 7 sobre 4. Alguma observação que nós devemos fazer aqui, os racionais na forma decimal. Porque eu não tenho racional somente na forma de fração. Nós também vamos comparar números na forma decimal. Veja, comparamos primeiro os sinais. Se forem diferentes, o número negativo será menor. Comparamos a parte inteira, se os sinais forem iguais. Comparamos a parte decimal, se a parte forem iguais, tá? Como nós já sabemos, sempre que precisar transformar as frações em números decimais, eles nos dão uma ideia mais nítida do valor de cada fração, tá ok? Então, gente, olha, é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Espero que tenha esclarecido o entendimento de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estarei disponível para responder, tá certo? Um abraço a todos, um bom final de semana. Até mais.